principalmente a mulherada, em algum momento da vida já pensou em fazer uma cirurgia plástica, não é verdade? Dá uma esticada aqui, uma melhorada ali, quem nunca? Bora falar sobre o assunto? Dr. Ricardo Isola, muito bom tê-lo aqui, é um prazer, uma honra recebê-lo, sobretudo para falarmos sobre um assunto tão importante e de interesse público, que é a cirurgia plástica. Perfeito, estou aqui à disposição, uma alegria também grande nessa cidade que eu gosto muito, Camaçari, que me recebeu sempre de braços abertos. Pode perguntar, estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Que maravilha! Vamos começar identificando aí qual procedimento atualmente o senhor, quando chegou aqui, falou sobre a diversidade de possibilidades e de procedimentos. Atualmente, qual o procedimento mais procurado ainda pelos brasileiros? Bom, é o seguinte, não pense assim qual é o procedimento mais procurado. Eu diria todos. Sim. Tá? Eu acho que a gente não pode chegar e eleger um. Nós temos várias possibilidades. Desde procedimentos para o rosto, dentro das cirurgias que a gente faz no rosto, cirurgias de pálpebra, de nariz, de orelha, de papada, de face. Tem cirurgias de mama, você pode ter redução ou aumento com silicone. Sim. Silicone, esse é um assunto sempre em alta. Em alta, nunca em baixa. E tem cirurgias de contorno corporal que também estão sempre em alta, que é as plásticas de abdômen, lipos enxertias, e de dorso, de frente, de abdômen, de perna, de panturrilha, de coxa, de absolutamente tudo. Então, Ricardo, qual é que mais procura? Eu digo que é uma coisa muito sazonal. Um exemplo, simples. Pandemia. Parou a cirurgia plástica? Não parou. Qual a cirurgia que te surpreendeu, que teve maior procura? Se você adivinhar, eu te dou um prêmio. Fácil? Cirurgia íntima em mulheres. Em mulheres. Olha. Então, assim, redução de lábio, lipoaspiração, lipoenxertia. Então, juro por Deus, foi uma cirurgia que me surpreendeu. E não havia uma busca tão grande, mas durante a pandemia, as meninas nos procuraram bastante para cirurgia íntima. Foi realmente um foco sazonal naquele momento, na pandemia, mas uma surpresa. Hoje em dia a gente faz bastante, tem uma procura muito grande. Qual é o nosso mix maior? Cirurgia de mama, de abdômen. Mas não se iluda, qualquer cirurgia tem a sua época, tem o seu momento. É interessante, é muito interessante, é muito interessante ver que a cirurgia plástica, você vê, ela atua em várias áreas diferentes do corpo. Bacana, verdade. Do pé ao cabelo. Entendeu? O senhor falava aí, eu me recordei de uma conversa que eu tive esse final de semana com uma amiga, e ela falava sobre uma outra pessoa que fez diversas cirurgias, inclusive a cirurgia íntima. Quando aí ela considerava um número de cirurgias exagerado, quando que a gente pode considerar que alguém, sabe, já está exagerando, já fez uma lipo 3, 4 vezes? Quando é que o senhor indica ali que já existe um exagero? Bora lá. Eu acho que isso vai muito da honestidade do colega, do profissional e também do bom senso do paciente, do cliente que te procura, tá? Quando eu percebo que a cirurgia não vai trazer nenhum ganho a esse paciente, a gente chega e diz, está na hora de dar um tempo. Não, parada. Vamos ver outras coisas. Às vezes o paciente já fez 2 lipos. A lipo, ela evolui, às vezes ela evolui com fibrose. Por mais que você faça uma terceira, uma quarta, você não consegue tirar a gordura residual que fica, porque a fibrose toma conta de todo aquele espaço. Então, às vezes é você ser honesto e dizer, está na hora de parar. Não vai te trazer ganho, pelo contrário, vai te trazer os riscos de qualquer outra cirurgia. Agora, o número exato, poxa, minha mãe mesmo acho que já fez umas 7. Rosto, pálpebra, abdômen, mama, lipo. E eu só fiz 2 nela. Aí ela, já que você não quer fazer, eu vou fazer com outra. Eu falei, tudo bem. Mas eu só fiz 2. A minha mãe já fez mais 7 e eu acho que ela está satisfeita, feliz com as
cirurgias que ela faz. Que bacana. O senhor falou aí sobre a importância de ter alguns critérios e cuidados. E a gente tem visto aí muitas situações em relação à cirurgia plástica. Quero fazer uma cirurgia plástica. Qual o primeiro passo? O que avaliar? Bora lá. Bom, hoje em dia, nós estávamos comentando há pouco, Sim, agora sim. há pouco, né? Questão de rede social. A rede social é a melhor fonte de informação para a escolha de um advogado, de um médico, de um dentista ou de qualquer... Não sei, eu acho que não. Eu acho que se você for pesquisar nos sites oficiais, digamos CRM, Sim. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade OAB, esses órgãos oficiais, você vai ter um informe maior. Agora, o apelo da rede social é muito grande. E grande para o bem e para o mal. Tanto que, em algum momento, eles vão ter que regular determinadas coisas na rede social, porque está um mundo, digamos assim, de ninguém, né? Todo mundo fala que tudo é possível, e a gente sabe que não é. Todo mundo fica bonito em rede social, todo mundo é rico, todo mundo sensualiza, né? Então, rede social é aquilo, é um papel em branco que aceita tudo. Sugiro a pessoa ir com muita cautela e aos pontos, aos sítios oficiais de informação, CRM, OAB, Sociedade de Plástica, Sociedade de Odontologia, CRO no caso, e aí você vai escolher o seu profissional de acordo com Perfeito. O vínculo dele com essa sociedade. Às vezes a pessoa diz que aí não é. Verdade. Né? É isso aí. Sobre possibilidades e segurança. Quantas cirurgias posso fazer em um único momento? O que é seguro e indicado? Bora lá. Isso aí é uma pergunta muito corriqueira. Chega muita gente no consultório perguntando Sim, isso. sim. Muitas vezes a pessoa quer fazer mama, abdômen, já quer fazer coxa e papada de uma vez Pois só. é, sai todo embalado do centro cirúrgico. Não é assim. Note, na medicina existem os limitadores clínicos, tá? Então, quando você faz um exame de sangue, o paciente tem com hemoglobina, com anemia, você não vai fazer, às vezes, nenhuma cirurgia, quanto mais duas. A gente sabe que lipoaspiração é uma cirurgia que expolia muito, que causa muita perda de sangue. Entendeu? Então, o paciente chega e quer fazer seio, abdômen e uma lipoaspiração geral. É impossível. Ele vai ter uma perda de sangue que vai sair do centro cirúrgico com uma anemia. Então, assim, muito critério. Ah, não, dá para fazer mais de 3 cirurgias? Dá. Se você chegar para mim, Ricardo, eu quero fazer nariz, pálpebra, lipo de papada e orelha. São 4 cirurgias. Eu consigo fazer. A perda de sangue é pequena, desde que os seus parâmetros clínicos estejam bons. Mas eu não consigo fazer cirurgias de grande porte, com grande perda de fluidos, de sangue, de absolutamente tudo, no mesmo momento. Então é melhor a gente parcelar e ir sempre assim, num ambiente seguro. Hospital, se tiver condição de pagar um hospital com retaguarda de UTI, é muito bom, né? Mas se não tiver uma clínica que esteja próxima a um hospital que tenha UTI, isso é importante, que inclusive é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, tomar todos os cuidados. Como eu disse, não adianta querer pressa. Tudo será feito no devido momento. Faz uma vez, 6 meses depois faz outra. Como ele disse, minha mãe já fez 7 cirurgias. A primeira eu nem era estudante de medicina. Não foi comigo. Eu só fiz a do meio e depois falei que não faria mais. Mas ela sempre está fazendo coisas. Ah, eu fiz isso. Falei, tudo bem, senhora, mas eu não quero fazer, porque eu não quero assumir essa responsabilidade com a minha mãe mais. Mas eu lhe digo, não tem número de cirurgias que a pessoa possa fazer. Fixo, não. No mesmo momento, vai muito do critério, da experiência, da honestidade do colega, do médico, de dizer, não dá para fazer mais do que isso. O senhor tocou aí no assunto da lipoaspiração. Quais mitos a gente pode esclarecer sobre essa cirurgia? Lipoaspiração, bora lá. Lipoaspiração é uma cirurgia que surgiu, que já se faz mais ou menos há 100 anos, quase. Sim, sim. Inicialmente se fazia lipoaspiração para tratar aqueles lipomas, foi a primeira vez que foi feito, que uma pessoa tinha na Europa um lipoma desse, aí a pessoa não queria cortar, fez uma cânula para aspirar. Só que ela ficou adormecida durante esse período todo. Por quê? Porque não se conseguia uma padronização, né? Assim, e a tecnologia do momento não permitia esse avanço. Aí lá pela década de 70,
um francês conseguiu desenvolver essa técnica. Ela chegou no Brasil no final de 70, início dos anos 80. Olha, quando ela chegou com um ponto de vista completamente do ponto de vista que a gente tem hoje. Quando ela chegou basicamente com a intenção de fazer as pessoas caberem em determinada roupa, literalmente de emagrecimento. Os instrumentos eram mais grossos, então a cada aspiração era bem mais traumática. Né? A cânula ela tinha 10, 12 milímetros de diâmetro, era uma cânula absurda. Hoje a gente trabalha com 4, no máximo 5. Reduziu bastante. Então, era um conceito. Então, o conceito antes era de emagrecer e fazer a pessoa caber numa roupa. Com o passar do tempo, a gente foi transformando esse conceito de emagrecer, ou seja, a lipo não emagrece. Não é uma cirurgia emagrecedora. E a lipo se transformou numa cirurgia de contorno corporal. Ou seja, para dar aquela curva, para aperfeiçoar aquele design, aquela forma do corpo. Tem mito? Tem. O primeiro foi esse. Caiu por terra, ela não é mais cirurgia emagrecedora. Segundo, é uma cirurgia perigosa? Toda cirurgia é perigosa. Se você for fazer uma unha ali, tem um perigo. Se você for arrancar uma unha, é outro perigo. Se você for fazer uma lipoaspiração, também tem outro perigo. Então, o que nós temos que ter consciência? Não é algo simples. Quando o paciente chega para mim no consultório, Ricardo, poxa, me faz uma lipinho só aqui, que ficou uma gordurinha aqui em cima do meu peito, ou aqui embaixo do braço. Ô, Ricardo, me faz uma lipinho só que ficou uma gordurinha aqui no meio da perna. Para mim, essa é a lipo mais perigosa que tem. Sério? Sim, senhora. Você sabe por quê? Porque nessas posições passam as principais artérias e veias. Então você tem a artéria femoral e a veia femoral que passa aqui junto, que é normalmente onde as mulheres querem tirar aquele excesso de gordura. Aqui você tem a veia braquial e a artéria braquial. Aí no pescoço também, você tem jugular, carótida, tem várias artérias. Então o mito de que é uma cirurgia inócua, é uma cirurgia sem risco, não é. É uma cirurgia como qualquer outra com risco. Você tem que procurar um profissional habilitado, que mesmo assim, esse profissional habilitado vai conversar com você sobre todos os riscos inerentes àquela cirurgia. Tá? Paciente que tem uma hérnia do abdômen, é uma contraindicação total a lipoaspiração. Eu não faço, eu peço primeiro para fazer a cirurgia de hérnia, para depois vir fazer a lipoaspiração. Então, assim, mitos de lipo, não emagrece, é para contorno, não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que tem riscos. O resultado, com 6 meses a 1 ano, se eu tomar sol mancha, com certeza. Então é uma cirurgia que não é uma coisa boba. Vou ter que usar malha e fazer drenagem linfática? Sim, senhora. Sim. Vai ter que fazer isso tudo. Então, além do teu gasto com a cirurgia propriamente dita, você vai ter uns gastos acessórios em malhas, massagens, hidratações, às vezes ultrassons, né, para a gente obter um resultado. Então a lipo é uma cirurgia, é um capítulo à parte, digamos assim, dentro da cirurgia plástica, é a lipoaspiração. Bacana, importante informação. O senhor falou aí sobre os avanços, né? Conversávamos há pouco sobre os avanços nesse mundo da cirurgia plástica nos últimos anos. O que é que a gente pode destacar, sobretudo do ponto de vista da estética? Joia, isso é uma pergunta interessante. A estética, eu acho que foi a área que mais avançou, né? Por quê? Porque você tem a indústria farmacêutica no entorno, né, produzindo cremes, produtos, ácido hialurônico, melhorou o ácido hialurônico, injetáveis, todos esses produtos derivados da indústria farmacêutica melhoraram muito a nossa abordagem estética. Então, pra você ter noção, há 30 anos atrás, você não tinha Botox. Botox surgiu na década de 90. Certo? Já há 30 anos já estava começando a aparecer. 40 anos atrás, você não tinha Botox. Certo? Então, a pessoa aparecia com uma ruga na face, com 40 anos não tinha o que fazer. Era esperar para fazer o quê? Uma cirurgia de face, ou seja, uma coisa muito mais traumática. Às vezes você cortava aqui tudo, para soltar toda a musculatura, às vezes você seccionava até o nervo frontal,
que é o temporal, aliás, não, o frontal, que é ramo do facial, que inerva o músculo frontal, para justamente a pessoa não franzir a testa. Olha que coisa que você fazia em substituição ao Botox. Aí chegou o Botox. Ao invés de uma cirurgia de corte bicoronal, você bastou 10, 12 pontos de injeção. O paciente chega, faz e vai para casa. Olha que evolução. Verdade. O paciente tinha os sulcos aqui acentuados. O sulco aqui. Chegou o ácido hialurônico. Ao invés de você fazer uma cirurgia de lifting, você faz um preenchimento com ácido hialurônico. Vai durar a vida toda? Não. Vamos preencher com gordura? Vamos. Dura um pouco mais. Aí daqui a 5 anos, daqui a 5 anos não, já chegou a idade de fazer sua cirurgia plástica. Então, a estética, ela hoje em dia, ela é um tratamento coadjuvante, ela digamos assim, joga para frente uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica. O chefe que eu acompanhava em São Paulo, quando eu estudei, que me formou, eu cheguei a ver pacientes dele, no início dos anos 2000, já indo para a 3ª cirurgia de face. Hoje em dia é raro você ver um paciente indo para a 2ª cirurgia de face, quanto mais para a 3ª. Por quê? Porque os tratamentos estéticos prolongam a necessidade de uma cirurgia dessa. Entendeu? Então foi um avanço maravilhoso. Essa do Botox foi fantástica. Fantástico, verdade. O Botox no início dos anos 2000, anos 90, eu me lembro na clínica de meu chefe em São Paulo, uma aplicação de Botox custava R$2.500. Na época que o real era 1 para 1, o dólar era quase $2.500. Hoje em dia você faz Botox por R$700, que não dá o quê? Dá $150. Né? Então barateou também bastante. Então tem toda essa estética fantástica, nos auxilia bastante nesse aspecto. Entendeu? Cada vez mais as cirurgias maiores estão sendo, digamos assim, reduzidas. Por quê? Porque antes você precisava de fazer cirurgias com cortes enormes. E esses cortes estão deixando de existir. Bacana, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Tivemos aí um Fabiana Monte Convida muito esclarecedor. E a você que está aí nos assistindo, um grande beijo e até a próxima. E aí, sai muito feio? Lógico que sai muito feio. Não tem como ficar bonito. Talvez o fotógrafo consiga aí no Photoshop.